Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre o caminho da mão esquerda, fundamentos e comentários. Esse livro foi escrito por Ferexia, contém 105 páginas divididas em 15 capítulos mais anexos e foi publicado no ano de 2021 pela editora Éden Vermelho. Bom, antes da gente começar, aquele recadinho clássico, né? Muito importante, como já foi dito aqui nos vídeos anteriores, que vocês deixem o seu like, façam comentários. Se em algum momento do vídeo você tiver alguma dúvida, separe um papel, uma caneta ou celular, anota a dúvida que tiver. Se não quiser parar o vídeo na hora para comentar, e depois que assistir o vídeo, comenta, coloca aí a sua dúvida, o seu comentário sobre esse vídeo. Ou ainda, se você quiser fazer sugestões sobre outros livros ou temas que você gostaria de ver aqui no Resenha Oculta, escreve aí nos comentários também, que a gente vai tentando, que a gente vai fazendo e desenvolvendo o canal nesse novo formato, né? Também respondendo perguntas, fazendo comentários sobre assuntos diversos relacionados à espiritualidade, continuando com as resenhas também, enfim, trazendo práticas e tudo mais, para a gente tornar o Resenha Oculta um canal mais dinâmico e adequado às atuais diretrizes, né, do YouTube, porque a gente tem que se atualizar conforme, as exigências da plataforma. Então isso é muito importante, a colaboração de vocês, o like, os comentários, o compartilhamento é muito importante para que o canal continue sendo enviado, né? As notificações continuem sendo enviadas, então também é muito importante se inscrever caso não seja inscrito, para que o canal continue vivo, né? Senão a plataforma vai reduzindo pouco a pouco a visibilidade do canal até cair num limbo, né? Então se você não quer que isso aconteça, né? E a gente está voltando agora, né? Depois de quase um ano aí parado, que eu fiquei parado justamente por causa disso, né? Então faça sua parte aí que a gente faz a parte daqui, nossa parte daqui, tá ok? Então aqui a gente vai tratar desse livro, né, O Caminho da Mão Esquerda, que foi escrito por Ferexia, e aí a gente traz esse contexto, né, que é um assunto um pouco polêmico, né? Algumas pessoas têm um pouco de ressalvas quando a gente fala do Caminho da Mão Esquerda, né, porque sempre tem uma ideia um tanto quanto negativa sobre todo esse contexto, né? Pensam que são caminhos mágicos sempre relacionados à prática do mal, da maldade, né? De atacar os outros, e enfim. Então esse livro ele vem com uma introdução ao tema, também para desmistificar um pouco dessas ideias, né? Que muitas pessoas têm sobre o que sejam esses caminhos, né? Da bruxaria, do satanismo, do luciferianismo e tudo mais. Então aqui na contracapa ele fala, né? Aquilo denominado caminho da mão esquerda consiste em uma intensa via esotérica, que engloba inúmeros aspectos da espiritualidade. Dentro de um cenário de deturpações e difamações, este tomo visa trazer alguma luz ao assunto, esclarecendo seus fundamentos e dando um direcionamento para os estudiosos e futuros adeptos da senda, atuando como um guia filosófico do caminho. Então aqui a gente já chega na introdução, né? E aqui na introdução o autor vem falando sobre o quanto era difícil, né, e algumas décadas atrás, se encontrar material sobre esoterismo, né, de uma forma geral, né? Então a gente não tinha praticamente internet, né? Eu sou dessa geração também, e então o acesso que a gente tinha era através dos livros, né? Por isso, inclusive, que eu tenho uma quantidade gigantesca de livros, gigantesca entre aspas, um negócio assim. Vamos colocar aqui, são alguns, né? Alguns milhares aí. E aí, então, mas tudo isso por quê? Por conta de toda essa trajetória, né? De um contexto onde a gente não tinha internet, né? Então a gente tinha que recorrer à literatura. Então ele vem falando isso, né? Que nessa época, né? Embora fosse mais difícil encontrar material, né? A coisa tinha mais valor, assim. Eu lembro que de fato, né, não era tão fácil encontrar pessoas que tratassem sobre magia, sobre ocultismo. Muitas sociedades secretas que eu visitei, quando eu citava o nome magia, as pessoas já me repreendiam, assim, falavam assim: não, aqui a gente não pratica magia, não, aqui a gente não fala de Aleister Crowley, não, aqui a gente não fala de bruxaria.
aqui a gente só prega a luz, o amor e etc, coisas desse tipo. Mas a prática muitas vezes era bem diferente, né? A pessoa estava ali às vezes falando que estava desejando bem para você e estava conspirando para te passar a perna na próxima esquina. Então, muita dessa hipocrisia também a gente vê muito nesses meios, né? Que se dizem, né, portadores da luz, etc., praticantes do amor ao próximo, mas quando você pisa no calo dessas pessoas, né, elas não medem esforços para te derrubar, né? E te derrubam dizendo que estão te amando, né? Isso que é curioso. Mas enfim, então todo esse contexto, né, de décadas atrás era realmente mais complicado. E aí o que o autor vem destacando aqui, hoje você tem uma quantidade muito grande de material, especialmente na internet, né, com PDFs, né, e um monte aí de gente fazendo vídeo em YouTube, etc., né, falando, se colocando como mestres, etc., mas a qualidade caiu muito, né. Então são pessoas que se colocam na posição de mestres, muitas vezes porque leram 1, 2 livros, têm 1, 2 anos de estudo, né, e estão aí se colocando na posição de mestres para guiar os outros, né. Enfim, então, né, às vezes a pessoa não lê um clássico na vida e acha que entende alguma coisa sobre esse assunto. Mas é consequência dos tempos, né? Então são coisas que a gente vê. Aqui no canal a gente também faz esse trabalho, né, para vir na contramão disso, né, para mostrar para muitos de vocês, né, que estão chegando agora, de que esse caminho, o caminho do esoterismo, o caminho do ocultismo, o caminho da religião, é um caminho de prática e de estudo, né? E o estudo ele vem através da literatura, né? Não adianta ficar só assistindo vídeo em YouTube, né? Muitos de nós que somos de uma geração anterior, a nossa base é literária, né? Não é só prática, não é só ouvir o que os outros falam, né? Ok que algumas tradições são apenas orais, né? Mas dentro do ocultismo, do esoterismo, a coisa também é literária. Chegamos então ao primeiro capítulo, que ele fala o que é o CME, que é o caminho da mão esquerda, né? E aí ele fala, o CME, ou caminho da mão esquerda, Left Hand Path, em inglês, é uma das nomenclaturas para se referir à via sinistra, via sestra ou caminho sombrio dentro da mágica. A denominação surgiu primeiramente nas religiões hindus, onde mão esquerda era atribuída ao Vamamarga e a mão direita atribuída ao termo Dakshinachara. A diferença entre o Vamamarga e o Dakshinachara é que a primeira tende a destruir tabus e moralidades, enquanto esta última é uma via religiosa ortodoxa e seguida pela maioria. Uma é socialmente aceita, enquanto a outra joga com as sombras do inconsciente e se atém a distanciar-se eticamente do pensamento majoritário. Então é isso que as pessoas confundem, né? E é como a gente começou esse vídeo, né? As pessoas acham que o caminho da mão esquerda ele é um caminho criminoso, né? Que envolve práticas que estão relacionadas a uma falta de ética, uma falta de obediência à lei e tudo mais. Quando na verdade é um caminho que segue uma direção oposta àquela que a maioria segue, mas que de uma certa maneira objetiva o mesmo fim, que é o fim espiritual. Então, o que o caminho da mão esquerda basicamente pretende é não esconder os demônios, né? É não fechar os olhos para a realidade que nos cerca, para aquilo que é sujo ou que é considerado sujo, que é impuro ou que é considerado impuro, que é feio ou é considerado feio, né? Que é mal ou que é considerado mal. Mas enxergar essas coisas como são, porque elas fazem parte da vida. Então, enquanto o caminho da mão direita, muitas vezes, ele tenta suprimir determinadas vivências, realidades, visões e etc., né? Vocês vejam, por exemplo, um exemplo que a gente tem no nosso dia a dia. Quando aparece no noticiário alguém morrendo, por exemplo, né? O que acontece? Eles borram, né, a imagem e tudo, para que não apareça, para que as pessoas não vejam, né? Dentro desse contexto, o caminho da mão esquerda faria o contrário, iria expor essa visão, né, para que você veja, né? Então, ao invés de esconder a visão daquilo que faz parte da realidade, né, por exemplo, a morte, né, aquilo que é assustador e etc., o caminho da mão esquerda vai pregar que você tem que olhar aquilo de frente, né? Eu lembro que, acho que eu já contei isso aqui, uma das poucas coisas assim, que
que eu recordo da minha infância em relação ao meu pai, é isso, é que ele, por exemplo, quando alguém morria aqui perto de casa, fosse por conta de atropelamento ou por causa de assassinato, ele me levava para ver, né? Ele falava, tá vendo? Se você não olhar para a rua, né, para os dois lados da rua, o que pode acontecer? Ou se você se envolver com determinados caminhos, olha o que pode acontecer. Então, uma visão, né, da realidade tal como é. Para alguns isso é traumatizante. Ah, que horrível. Ah, que errado e etc. Mas é a vida, né? Porque a vida, ela não poupa o inocente, né? Não poupa aquele que evita a visão da realidade. O fato de você não ver alguém que foi vítima de algo não vai evitar que você possa sofrer aquilo. Então, o caminho da mão esquerda, ele te leva a essa percepção, né? É uma condução a isso, de que a vida ela tem que ser encarada tal como ela é, na sua crueza, mas também na sua beleza, né? Mas por vezes ela é amarga, mas às vezes é doce. Ou seja, o caminho da mão esquerda ele não vai te tratar como uma criança, mas vai te tratar como um ser humano que tem que encarar a realidade tal como ela é. E aí ele complementa aqui na página 9, né? Essa é a parte mais assustadora da jornada. Lidar com seus demônios interiores, com suas sombras, encarar seus defeitos com auto-honestidade, sem mentir para si mesmo, aceitando até mesmo as derrotas de cabeça erguida e pronto para mudar seus defeitos, se lapidando e superando a cada dia, a cada momento. Então uma coisa que o caminho da mão esquerda vai também pregar é a responsabilidade sobre as suas ações, né? Então não tem essa coisa de, igual os cristãos falam, né? Minha vida deu errado porque o demônio, né, fez assim ou assado, porque eu não tinha Deus no coração. Pra gente isso é bobagem, né? A nossa vida é nossa responsabilidade, né? E mesmo que outras consciências, que outros seres, sejam materiais ou espirituais, interfiram na nossa vida, cabe a nós assumir a responsabilidade de lidar com isso, de cabeça erguida, de frente, né? E não ficar se lamentando de joelhos, chorando, pedindo para alguma força superior e etc. Nos defender, né? Então, mesmo quando há essa relação com os seres superiores, é uma relação de parceria, né? Então, ir juntos para a batalha, né? Então a gente se junta com as forças espirituais para batalhar junto contra aquilo que talvez esteja nos atacando, etc. Não ficar de joelhos, etc., chorando, pedindo a algum ser superior que nos auxilie. Então, é basicamente essa diferença, uma diferença de postura, de pensamento, de comportamento, que muitas vezes é confundida com coisas que estão atreladas a outras ideias, entende? Então, o caminho da mão esquerda, ele não está relacionado, por essência, àquilo que é criminoso, que é imoral, que é antiético, né? Vou botar assim, não vou nem usar o termo moral aqui, porque moral tem uma interpretação dúbia, mas ele não está relacionado àquilo que é antiético, né? Toda essa ideia de antiética está muito mais relacionada a uma ideia que se criou, né? Porque muitas vezes as pessoas do caminho da mão esquerda, elas são muito sinceras para falar aquilo que elas pensam, querem, gostam e praticam, etc. E muitas vezes isso é visto de uma forma negativa por aqueles que seguem outro caminho, que tendem a ocultar e esconder ações, né? Então a gente vê isso até no aspecto político, né? Vira e mexe saem escândalos aí de indivíduos que são de direita, por exemplo. Você vê que a nomenclatura é a mesma, né? Esquerda, direita. E aí o cara fala uma coisa, né? Prega uma coisa, diz que é de determinada religião, de determinado pensamento político, etc. E aí descobrem lá que ele fazia as coisas escondidas, né? O indivíduo da mão esquerda, ele não vai esconder, né? Se ele for um indivíduo que de fato pratica aquilo que ele prega, né? Ele vai falar, olha, eu gosto disso, eu faço isso, etc. Então são essas diferenças, né, que nos distinguem, não a coisa que muitas vezes é atribuída à ideia do que seja o caminho da mão esquerda. No segundo capítulo, ele chama de perguntas frequentes. Uma coisa importante, esse livro é bem curtinho, tá? Ele tem 15 capítulos, mas os capítulos eles são bem curtos, porque eles objetivam justamente trazer esses temas assim de uma forma geral, como uma introdução mesmo. Ele é um livro que se pretende ser introdutório.
Então aqui no segundo capítulo ele fala perguntas frequentes. Mão direita, aí são as perguntas, né? Mão direita é boa e mão esquerda é má? É uma pergunta. Como começar no caminho da mão esquerda? Quem está no caminho da mão esquerda só pode fazer coisas ligadas ao caminho da mão esquerda? Quais divindades eu devo adorar? Devo me tornar satanista? Né? E aí encerra o capítulo. Então são essas perguntas. Aqui no terceiro capítulo, ele fala sobre o hermetismo e o caminho da mão esquerda, a pata esquerda do bode. E aí ele vem falando sobre as 7 leis herméticas do Caibalion, tá? Então isso daí tem uma polêmica aí em cima disso, né? O Caibalion é hermetismo ou não, né? O Caibalion ele é moderno, etc. A doutrina hermética ele é muito mais antiga, né? Enfim, mas assim, em termos gerais, a gente fala sobre o, né? Como se o Caibalion fosse uma continuidade, né, moderna daquilo que se pregava no passado, embora sejam coisas distintas, né, mas convencionou-se aceitar dessa forma, né. Então aqui ele vem falando sobre as 7 leis herméticas, né, mentalismo, a correspondência. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Se vocês quiserem, caso você não tenha visto, procure aí que tem um vídeo só sobre o Caibalion no canal. E aqui ele vem falando sobre a questão gnóstica, né? Então assim, o gnosticismo ele vai influenciar bastante o caminho da mão esquerda, muitas doutrinas do caminho da mão esquerda, né? O gnosticismo que é esse conjunto de doutrinas, né, que compreende que isso vai variar, tá? Porque assim, cada corrente gnóstica vai pregar uma coisa, etc. Mas basicamente a ideia da gnose tem a ver com um alcance de uma consciência através de uma vivência, né? Então a gnose, né? Você alcançou aquela consciência, aquele estado, aquela percepção sobre o universo, né? Então seria mais ou menos isso, tá? Tem muitas correntes distintas dentro do gnosticismo. Algumas são inclusive contrárias umas às outras, pregam coisas que são contrárias, mas basicamente é isso, é uma ideia na qual você alcança uma percepção, que é uma percepção que te abre uma espécie de iluminação sobre a realidade. E aquilo então faz com que você mude, né, a sua postura em relação ao mundo, etc. A gente pode trazer depois um livro falando, eu tenho um livro especificamente falando sobre gnosticismo aqui, mas basicamente é isso para quem não, né, não entende. Então o gnosticismo, os movimentos gnósticos foram muito perseguidos, né, pelos cristãos. Os cátaros, por exemplo, são um exemplo clássico disso, né? E aqui ele vem falando sobre essas correlações todas, né? Do satanismo, do gnosticismo, do cristianismo, né? E como isso tudo se mescla dentro, muitas vezes, do caminho da mão esquerda, né? Alguém pode pensar, mas o caminho da mão esquerda é cristão? Não. Mas, muitas vezes, doutrinas contrárias ao cristianismo vão ser criadas dentro do caminho da mão esquerda. Como o satanismo, o luciferianismo, né? O diabolismo e tudo mais. E aí ele fala aqui na página 18. Segundo as doutrinas gnósticas e herméticas, o criador do plano material seria um subserviente ao Nous, o real Deus, que teria aprisionado as centelhas de potencial da humanidade no plano material, a qual os gnósticos consideram maligno, sendo uma doutrina dualista. Então veja, o gnosticismo dentro dessa perspectiva aqui, ele concorda com a doutrina judaico-cristã, que ele vai considerar o quê? O plano material é ruim. Se você for ver lá na Bíblia, por exemplo, a ideia do mundo é uma ideia ruim, porque o homem caiu, e aí ele toma essa consciência de um plano material, e aqui é um plano de pecado, etc. Então, a meu ver, né, muitas correntes vão concordar com essa ideia, tanto que eles vão basear muito de suas doutrinas dentro do contexto bíblico, né? Então existiria um Deus real e existiria um falso Deus, né? E é esse Deus que alguns vão considerar que se apresenta na Bíblia. Que é esse Deus que fala ali aquelas coisas na Bíblia, seria o falso Deus, o demiurgo, né? Enquanto que o Deus real, ele estaria então distanciado de tudo isso. Por quê? Porque ele não pertence a esse plano maléfico da criação. Este certo pessimismo em relação ao materialismo se perpetuou dentro dos caminhos não ortodoxos ocidentais, que percebem a criação como um aspecto negativo em relação ao potencial de desenvolvimento humano. Aliás, desenvolvimento este que, segundo a alquimia negra, superando as 7 esferas, poderia também alcançar o título de imortal sombrio junto aos deuses.
As máscaras de divindade utilizadas no luciferianismo não visam assimilar os aspectos do capeta cristão promulgado pela Igreja Nazarena. Ao contrário, tem por fim assimilar as características de divindades voltadas ao intelecto e ao elemento ar, tais como o próprio Hermes, e tornando assim os conhecimentos e potenciais mentais do magistas mais desenvolvidos e das pessoas ditas medianas. Então assim, isso aqui faz parte de todo esse contexto que envolve o gnosticismo e tudo isso que se cria. É um assunto bastante complexo, né? Mas é interessante que se saiba isso. Algumas doutrinas vão, como eu disse, se basear nessa coisa judaico-cristã e aí vão partir desse princípio. Qual o princípio? A criação é feita. Um outro Deus se apresenta e ele se apresenta como Deus. E esse Deus é o demiurgo, é um falso Deus, mas ele vai dizer que ele é Deus. E aí nós vivemos nesse mundo que é um mundo de escravidão, um mundo de coisas ruins, etc. E a gente precisa o quê? Superar isso, né? Aí ele cita aqui o luciferianismo. Por quê? O luciferianismo ele vai ter uma diferença, né? Alguns vão considerar dessa forma, para o satanismo, por exemplo. Porque enquanto o satanismo ele visa uma oposição ao cristianismo, ou seja, ele vai focar a doutrina em oposição ao cristianismo, o luciferianismo não. Ele vai considerar a oposição ao cristianismo, né? Por quê? Vai considerar que o cristianismo prega em verdade sobre a espiritualidade, mas ele vai além. Ele vai considerar que o indivíduo tem que o quê? Não só se opor ao cristianismo, mas tem que desenvolver o seu intelecto para que alcance a verdadeira libertação. A libertação do quê? Das ilusões da matéria, de tudo isso aqui que a gente vive. E aí ele vai concluir aqui, né, que ele vai dizer que o caminho da mão esquerda não é por base fruto do cristianismo, mas antecede em sua origem, né? Então assim, a gente está falando aqui de cristianismo, judaísmo, mas lembra que foi citado o hinduísmo, né, como a origem do termo caminho da mão esquerda ser de origem hindu? Então, por quê? É muito mais antigo, né? Ou seja, dentro da nossa sociedade, por exemplo, aqui no Brasil, né, nós temos uma dominância da religião cristã, né? Então, a oposição, o caminho da mão esquerda, ele vai muitas vezes se basear dentro da doutrina, em se opor à doutrina dominante, né? No caso aqui, ao cristianismo, né? Mas se for em outra sociedade, vai ser provavelmente, sei lá, o Islã ou o judaísmo, que seja, né? Mas dentro da nossa sociedade é o cristianismo. Então, mas essa ideia de oposição a essas religiões dominantes, ela não é recente. Mesmo na Índia, né, você tem lá os brahmanes, né, com todas as suas ideias de pureza, de superioridade, porque nós somos brancos, nós temos que nos vestir de branco, etc. E tem aqueles que são considerados inferiores, né, que muitas vezes têm a pele mais escura, que são escuros, que fazem coisas impuras, etc. Então com isso vocês vão percebendo que a ideia dessa coisa do caminho da mão esquerda, ela vai estar contextualizada ao contexto, né? Então na Índia ela vai ter um determinado aspecto, no Brasil ela vai ter outro aspecto, né? Em países outros ela vai ter outro aspecto, mas a base é basicamente a mesma, é da oposição a essa coisa do status quo, né? Aquilo que é imposto como correto, como moralmente aceitável e etc. Quando que os adeptos do caminho da mão esquerda vão questionar isso. Por quê? Né? Por que todo mundo tem que ser igual? Por que todo mundo tem que cumprir essas determinadas ideias, né? Por que todo mundo tem que ser assim e não assado? Por que não pode ser cada um de um jeito e etc. Então todos esses elementos, eles vão compor, né, muito das doutrinas da mão esquerda. E aqui no terceiro capítulo, heresias e sabedoria gnóstica, ele vai falar das primeiras seitas, né, heréticas, ou seja, os caminhos cristãos, né, que eram de origem cristão, ainda seguindo essa lógica, né, que a gente está falando, do gnosticismo, que vai se basear em muito dessas doutrinas judaico-cristãs para desenvolverem suas ideias. Então ele vai citar essas seitas heréticas, né, que foram consideradas heréticas por quem? Principalmente pela Igreja Católica, né? Então esses movimentos gnósticos, né, eles foram perseguidos, eles eram reconhecidos no sentido de que eles eram grupos organizados, como dos cátaros, por exemplo, que eu citei, né? E eles eram perseguidos. Por quê? Porque eles pregavam uma ideia de que eles detinham o conhecimento, ou seja, a gnose, né? Que não era aquela gnose, que não era aquele conhecimento, aquele entendimento
que a igreja pregava. Então, muitos desses movimentos falavam, não, a igreja está errada, né? A base judaico-cristã, ela está em princípio correta, vamos colocar assim, né? De fato, o mundo é ruim. Então, havia uma concordância inicial, vamos colocar assim, né? O mundo é ruim, de fato, o mundo não presta. Mas a interpretação e a vivência a partir daquilo que mudava. Então, enquanto as pessoas do caminho da mão direita, vamos botar assim, né? Ou seja, estavam ali rezando e etc., né? Pedindo para Deus salvá-las, né? Os heréticos, os gnósticos, etc., faziam coisas diversas, né? E que não era aquilo, não era aquela postura de servidão, de subserviência e etc. Então, muitos deles, por exemplo, inutilizavam os órgãos genitais, só para vocês terem uma noção, para que eles não pudessem de forma alguma reproduzir. Outros comiam excrementos e coisas do tipo, né? E por aí vai. Então, assim, cada grupo, né, desenvolveu suas próprias ideias, né? Quem conhece, por exemplo, Zagori, né, na Índia, vai entender mais ou menos isso, né? Que enquanto a Índia tem os Zagori, né, aqui a gente tinha esses grupos gnósticos, etc. E aqui então ele vai citar essa série de grupos, né, mais ou menos cristãos, né, ou né, que deram origem ao cristianismo, etc., que influenciaram também o cristianismo, mas que podem ser encaixados dentro da lógica herética, gnóstica e etc. Então a gente tem o maniqueísmo, né, ele vem explicando aqui o que é o maniqueísmo, o montanismo, o cainismo, a escola valentiana, o evangelho de Judas, né? Então tudo isso, né, são algumas citações de contextos na qual esses indivíduos pregavam esse comportamento adverso, vamos botar assim, aquilo que era o status quo. Aí aqui ele cita inclusive o satanismo gnóstico, né, da 218, da corrente 218, que coloca o Deus da Bíblia como demiurgo, né, ou seja, como falso Deus, que eu citei anteriormente. Quem já viu Matrix, né, e acha que aquele filme ali é um filme só sobre tecnologia, reassista. Porque o Matrix é um filme totalmente baseado em esoterismo e ocultismo, com uma capa tecnológica, mas ainda assim é um filme esotérico, né? Porque tem o Neo, que é o Salvador, né, que é o Messias, tem os indivíduos que acompanham o Neo, que são os que lutam contra a dominação das máquinas, que aprisionam as pessoas na ilusão da Matrix, né? E eles vivem, quando eles saem da Matrix, eles vão ver em Zion, né? Que é o local real, né? Ou seja, eles tiveram a gnose, eles acordaram para a realidade, né? E eles precisam lutar contra quem? Contra o arquiteto, né? Que é o demiurgo. Né? Então lá no filme vocês vão ver que tem uma parte que ele vai com o chaveiro, né? Que é o homem lá, que eles vão pro oráculo, o oráculo vai lá, indica eles para ir pro chaveiro, o chaveiro abre a porta e ele chega no demiurgo. E o demiurgo apresenta para ele e fala, olha, eu sou o criador disso tudo. Não adianta você achar que vai lutar contra mim, porque aqui você já tentou isso várias vezes. E ele vai mostrando o Neo em vários televisores, né? Aquilo ali é esoterismo puro, é gnosticismo puro. Se vocês quiserem ter uma noção moderna do que seria essas ideias, né, assistam Matrix. Tem outros filmes também, mas Matrix é genial. E disfarça bem isso, né, porque muita gente acha que é só tecnologia, aquilo ali é né, quem entende desses detalhes, desses fundamentos esotéricos, olha aquilo e fala, caramba, isso é esoterismo puro. Então assim, aqui ele vai falando do satanismo gnóstico da 218, né, coloca o Deus da Bíblia como demiurgo, né? E diz que Satã, né? Shaitan, é então o grande libertador, né? Porque ele se opõe a Satã, que é o opositor. O opositor de quem? De Deus. De qual Deus? O demiurgo, que é o falso Deus. Então quem conduz a libertação seria o próprio Satã, né? E que conduz ao pleroma. Então, na Bíblia do Adversário, do Michael Ford, né, que ele vai citando aqui, descreve Adabaoth como Lúcifer, etc. Ou seja, vocês vejam que é uma interpretação, uma reinterpretação do contexto judaico-cristão através de uma outra perspectiva. Por quê? Parte do princípio desse que eu citei antes, do que da gnose, ou seja, você alcançou um entendimento diferente, você teve uma espécie de
percepção diferenciada, né? Uma iluminação, uma gnose, né? Sobre o que seja toda a realidade da vida. É uma forma de enxergar a realidade, tá? Não quer dizer que seja correta, etc. Mas enfim, é uma forma de enxergar a realidade. E aí vem dizendo, né, que ele conclui esse capítulo falando, né, que então o que conduz, diferentemente do que pensam alguns indivíduos que falam mal do caminho da mão esquerda, etc., ou que até se dizem praticantes, ele vem dizendo, o que conduz à libertação não é a violência, né? Não é o absurdo no sentido de fazer essas coisas que as pessoas acham que quem pratica e sai o caminho da mão esquerda faz, mas é o conhecimento, é a gnose. Aqui no quarto capítulo nós temos o antinomianismo. O termo antinomianismo deriva da união de duas palavras gregas, anti e nomos, que se traduz por contra-lei. Inicialmente o termo foi utilizado por Lutero para se referir à doutrina protestante, que consistia na não aderência às leis morais de seu tempo, já que Jesus Cristo, tendo padecido na cruz, havia tido completa vitória sobre o pecado. Teologicamente, isso significaria aos partidários de Lutero que somente a graça, solo gratia, e só a fé, sola fide, eram suficientes para a salvação da alma, com todas as leis sendo desnecessárias, já que o Novo Testamento supria todas as leis do Antigo. Portanto, não haveria lei que se esperasse cumprir por parte dos cristãos protestantes. Desnecessário dizer, esse posicionamento luterano é considerado altamente herético, rejeitando os 10 maiores mandamentos bíblicos. A doutrina da mão esquerda, valendo desse lapso teológico que surgiu dentro do seio da cristandade, adotou também a antinomia, como uma de suas características marcantes, porém em outro contexto, né? Então é isso que eu falei sobre a questão moral e etc. Então, até se fosse basear isso, né, como ele está citando aqui dos protestantes, uma vez que o Jesus foi lá e suprimiu, né, pagou a lei, digamos assim, né, como alguns dizem, né, ou seja, você é salvo pela graça e pela fé, então, né, não há coisa que você faça ou não faça que possa te garantir a salvação, né, porque o que você precisa é da fé e da graça, né? É da bendição divina, né? Então é por isso que a gente tem essa postura muito marcante nos protestantes, né? Nos evangélicos, que é essa coisa de ficar pedindo, orando, etc, por favor, né? O implorar por uma bênção, por uma graça, por uma salvação. Então, o antinomianismo, dentro do caminho da mão esquerda, ele vai ter essa rejeição pelas leis, pelas regras impostas, né? Mas ele não vai ter essa característica do protestante, de ficar pedindo, orando, etc, né? Então, há uma rejeição da moral, há uma rejeição das leis impostas, mas não há postura passiva, né? Há a postura, como eu disse, muitas vezes de aliança, né? Mais combativa, né? Mais de enfrentamento àquilo que é imposto, né? E obviamente com divindades e seres, né? Que não são esses seres considerados os aceitáveis pela maioria, justamente por quê? Porque esses seres vão ser considerados o quê? Demiúrgicos, né? Ou seja, são ou é o Deus, ou o falso Deus, ou os agentes do falso Deus, enquanto que aqueles que estão na esquerda, né, aqueles que são considerados demônios, etc., sim, levariam à verdadeira libertação. E aí ele fala, né, que tudo isso há de se levar em consideração também, que é assim, é muito dinâmico, é muito diverso. Então não há dentro do caminho da mão esquerda não há uma doutrina única, né? Existem vários caminhos, como eu citei da questão do gnosticismo, né, como ele coloca aqui, e que cada um vai pegar mais ou menos uma ideia ou outra e vai se basear em uma coisa, mas tendo essas ideias como base, mas cada caminho vai ter suas próprias ideias. A gente chega no quinto capítulo, que é satanismo e luciferianismo. E aqui ele vem falando sobre o satanismo, né, enquanto ele vem falando da influência de LaVey, né, inclusive já fez duas resenhas aqui dos livros de LaVey, né, da Bíblia Satânica e dos Rituais Satânicos, caso queiram assistir depois vão lá assistam, né, e que vem com essa ideia, assim, né, da bruxaria e tudo mais. E o luciferianismo, né, que é pregado por ordens atuais, né, como o Dragon Rouge e a Ordem do Fósforos, né,
E tem mais a coisa da filosofia. Então é como eu expliquei alguns minutos antes, né? O satanismo, ele muitas vezes ele vai se assemelhar muito ao diabolismo, né? Então aquela coisa da bruxaria clássica da Idade Média, de pegar os símbolos cristãos e subverter e fazer toda aquela coisa de uma coisa macabra, né, diabólica e etc. Pegar tudo aquilo que foi criado como negativo pelos cristãos e usar isso, né? Então o satanismo ele vai ter muito essa característica. Tanto que LaVey, né, na Bíblia Satânica, ele fala isso, ele fala, olha, o nosso satanismo é ateu, a gente não acredita em Deus, né? Em Deus nenhum. Então, enquanto o cristianismo for a religião dominante, o que tem que ser ridicularizado é a missa católica. Mas se amanhã uma outra religião semelhante dominar, o que tem que ser ridicularizado é o principal ritual daquela religião. Ou seja, o satanismo ele vai ter essa coisa da oposição, né? Satã como opositor. O luciferianismo não. Ele pode ter, muitas vezes, dentro de si componentes satânicos, né? Mas ele não vai se restringir a isso, né? Tanto que ele cita aqui, a igreja de Satã, do LaVey, ela não permaneceu, né? Não teve muito destaque, né? Outros grupos depois que vieram com elementos a mais, né? Que vieram influenciados por LaVey, né? Também, eles conseguiram ter mais destaque. Por quê? Porque eles não traziam apenas o elemento da oposição, mas traziam também o elemento espiritual agregado, filosófico e etc. E o luciferianismo traz muito disso, né? Então ele cita aqui a Dragon Rouge e a Ordem do Fósforo, né? Que tem essa coisa, né? Da coisa filosófica, prática e tudo mais. E espiritual também, não são instituições ateístas, né? No 6º capítulo a gente tem demonologia versus demonolatria. Ao matar seus demônios, cuidado para não destruir o que há de melhor em você. Nietzsche. O termo demonologia vem do grego daimon e logia, sendo nada mais que o estudo sistemático dos seres conhecidos como demônios. Antes de tudo, devemos contextualizar o sentido da palavra demônio. Dentro da mitologia grega, existiam tipos de entidades conhecidas como daimons, que eram espíritos menores, intermediários entre os deuses e os homens, capazes de exercer influências malignas, kakodaimonos, ou benéficas, eudaimons, sobre a humanidade. Muitos pensadores, filósofos e escritores redigiam suas obras pedindo intercessão dos eudaimons, enquanto os kakodaimons eram exorcizados e expulsos através de invocações divinas usadas para afastar suas influências. Eram espíritos com personalidades muito próprias e variadas. Em Telema, por exemplo, né, há o Apopantos kakodaimonos, né, que você coloca o dedo, né, indicador nos lábios aqui e lança para trás, né, fazendo esse exorcismo, Apopantos kakodaimonos, né, que para trás de mim todos os demônios ruins, maléficos, né. Com os hebreus se tornando um povo nômade passando a vagar pelo mundo em busca de sua terra prometida, eles se depararam com inúmeros povos rurais e tribais de cultura politeísta, com os quais tiveram diversos atritos sociopolíticos. Uma das estratégias adotadas pelos hebreus em seus textos épicos para justificar a superioridade do povo de Israel sobre todo o resto das culturas do mundo era justamente distorcer, perverter e deformar os mitos e figuras divinas dos povos rivais para colocá-los abaixo de si. Este foi o princípio da demonologia, né? Então você vê que essa coisa, então ele está falando aqui da diferença, né, da demonologia para demonolatria, demonologia enquanto estudo e demonolatria o culto, né? Mas dentro da demonologia, né, a gente observa que é o estudo, né, dessa coisa de falar de demônios e tudo mais, a gente vê isso acontecendo até hoje no Brasil. Enquanto os judeus, né, demonizavam os deuses de outras culturas, o que os evangélicos fazem hoje? Eles demonizam os deuses da nossa cultura. Quem são os deuses, entre aspas, da nossa cultura? Exu, Pombagira, né, etc. Eu sei que não são deuses, tá? Estou falando dentro de um contexto do contexto aqui da fala. Então as entidades que sejam, né? Então o que eles vão dizer? Que esses seres são demônios, né? Por quê? Porque dentro da lógica deles só pode existir aquilo que prega o livro deles. E o livro deles prega o quê? Que todo espírito humano está adormecido. Eu vou fazer um vídeo inclusive falando sobre isso, né? Que todo espírito humano está adormecido. Ora, se tem um espírito que está dizendo que é ser humano e está se manifestando, não pode ser espírito humano, tem que ser o quê? Um demônio.
Então tem toda uma parte também teológica que se fundamenta e isso se ocupa a demonologia, de estudar como que esses fenômenos interpretativos surgem, né? Por que, que as pessoas vão agir dessa forma? Por que, que elas vão falar essas coisas? Por que, que elas vão pensar assim? E aqui ele faz uma observação muito interessante que é sobre justamente a natureza cultural do povo judeu, assim, que esses povos com quem, vamos lá, vamos entender o contexto, né, que isso aqui é importante. Os povos pagãos, eles eram fixos, né, os povos chamados pagãos, os politeístas, né, que cultuavam vários deuses, etc. Eles eram povos fixos, eles tinham cidades, países, que seja, né. Os seus rituais estavam ligados à agricultura, à observação das estrelas, à terra dos ancestrais, como a gente vê aqui, por exemplo, os nossos indígenas, tendo muito essa relação com a terra, porque é ali onde foram enterrados os ancestrais e tudo mais. Então, o povo judeu era um povo nômade. Eles ficavam zanzando pelo mundo. Eles não tinham uma terra fixa. Então, povos que tinham terra fixa em oposição a um povo que ficava indo de um lado para o outro. Essa é a primeira distinção que a gente tem que ter em mente. As religiões, elas são criadas a partir de qual perspectiva? De uma perspectiva cultural, social, geográfica. Ou seja, por que os nórdicos cultuam deuses que estão relacionados ao gelo? Porque tem gelo onde eles vivem. Por que os egípcios cultuam deuses relacionados ao sol e ao deserto? Porque tem uma grande influência solar e desértica onde eles vivem. Os judeus é a mesma coisa. Mas qual a diferença? Eles não têm relação com a Terra. Porque, primeiro, há uma demonização do planeta. O planeta é ruim, como a gente falou alguns minutos atrás. O planeta para o judaísmo é ruim. Né? Então, eles não vão cultuar algo que seja considerado ruim, porque é a fonte do pecado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eles não têm ligação com a Terra porque eles são nômades. Ou eram, né? Eles não tinham lugar fixo. Então o Deus deles não podia ser um Deus da natureza. Entende? Porque enquanto os outros povos cultuavam deuses relacionados à natureza, do local, da terra e etc., mas é lógico, com uma percepção de transcendência, eles só podiam ter um Deus que não tivesse forma, que não tivesse relação com nenhuma terra, com nenhum aspecto relacionado ao planeta. Que é esse Deus invisível, que ninguém vê, que não tem forma, né? Por causa disso. Por quê? Porque em termos antropológicos, né, não tem como criar essa relação. Por quê? Porque eles ficavam andando de um lado para o outro. Então vocês vejam que as religiões, embora algumas religiões se coloquem como a verdade suprema, vê como que muito disso está relacionado à própria vivência humana, né? Ou seja, as divindades, elas estão relacionadas à vida e à cultura daquele determinado povo. Isso não quer dizer que as divindades não existam. Isso quer dizer que elas são percebidas a partir de um contexto cultural, geográfico, etc. Né? Por isso que é uma tolice dizer que existe religião superior a outra. Mas um povo que vai fazer isso, ele vai tentar impor essa verdade, por quê? Porque ele precisa se autoafirmar, né? Então, para justificar a minha verdade, eu tenho que negar a verdade do outro. Algumas religiões vão ter essa característica, né? Essas religiões abraâmicas, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, etc. Que são religiões que não são ligadas à terra, por isso não são pagãs, né? São religiões ligadas a qualquer outra coisa, menos à terra. Não tem relação com a ancestralidade, não tem relação com a natureza. E pelo contrário, demonizam a natureza. Por isso mesmo que, no passado, as culturas antigas tinham uma forte reverência a tudo aquilo que era o natural. Aos animais, às plantas, à terra, os elementos. Enquanto que as religiões abraâmicas, elas quando surgem e começam a dominar o mundo, o que a gente tem? Uma destruição sistemática e um distanciamento do homem da própria natureza. Então o homem já não olha para a natureza e se percebe como parte integrante da natureza. O homem se coloca como um ser estranho, né? Então nós não somos da natureza, nós estamos aqui, mas não somos animais, não somos parte integrante da natureza. É uma mudança de percepção que foi imposta, né, por essas religiões. E aí ele vem falando, né, que tudo aquilo que era natural foi pouco a pouco sendo demonizado. Então os chifres, os cascos, as asas,
Então todos os deuses e seres espirituais que tinham chifre, que tinham asa, que tinham casco, porque são coisas da natureza, que pertencem aos animais, etc., eram coisas o quê? A partir dessa mudança de visão, demoníacas. Então percebe como a mudança de pensamento influencia a percepção do espiritual? Isso é muito interessante aquilo que ele escreve, né? Então, o diabo, ele tem que ter o quê? Uma série de elementos naturais, porque a natureza é má. A natureza é ruim, logo o diabo tem que representar as coisas da natureza, com chifre, com asa, com casco de bode e etc. Coisa que para os pagãos, para os povos antigos, não faria o menor sentido, porque a natureza era considerada divina e não ruim, não maléfica, né? E aí ele vem falando, né, que agora a gente está vendo uma outra percepção, né, que é a coisa do Lovecraft, né? E aí, enquanto antes a gente cultuava a natureza, e aí vem essas religiões abrâmicas, demonizam tudo que é natural, e aí o ruim passa a ser a visão da natureza em si, agora, né, o que tem essa ideia de uma coisa intergaláctica, né? Então vem essa coisa dos aliens, né? Dos ETs. Então o terror do homem moderno e do homem do futuro não é mais a natureza, mas é aquilo que vem do espaço.